Será que quando nós queremos muito alguma coisa, o universo realmente conspira para que ela aconteça? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí do Alquimista de Paulo Coelho, talvez o livro brasileiro mais vendido no mundo, um best-seller mundial. É um livro difícil de comentar, porque tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta nada, critica muito, mas é uma leitura que eu gostei, já li esse livro praticamente 2 ou 3 vezes, desde a minha adolescência. Então assim, é uma leitura que eu gostei muito de ler e que eu queria compartilhar com vocês aqui o porquê disso, por que eu gostei, por que eu acho ela tão interessante. Mas do que se trata esse livro, e por que esse livro foi tão vendido, foi tão publicado pelo mundo todo? Vale ressaltar, em primeiro lugar, que esse livro foi praticamente negado pelo primeiro editor. O primeiro editor disse para o Paulo Coelho que ele poderia ganhar mais dinheiro investindo na bolsa do que vendendo esse livro, ou publicando esse livro. E Paulo Coelho insistiu, e hoje o livro aí já foi traduzido para mais de 80 países e já vendeu mais de 80 milhões de cópias no mundo todo. Então assim, é inegável que se trata de um best-seller. Lógico que tem gente que acha que é uma história de literatura, uma ficção, outros acham que na verdade é um livro de autoajuda, mas eu acho que ele tem um pouquinho dos dois, ele tem um pouquinho de ficção e tem um pouquinho de autoajuda. Então ele é um livro que ele traz uma mensagem muito forte nas suas linhas, sobre o que o Paulo Coelho chamou de lenda pessoal. Então ele traz essa definição de lenda pessoal, e nesse livro ele fala que a lenda pessoal é aquilo que a pessoa sempre sonhou em ter, sempre sonhou em fazer, desde a sua juventude, aquilo que despertou realmente assim a sua paixão, o seu desejo. Eu quero ser cantor, eu quero ser escritor, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser, um desenhista. E aí diz que isso é a lenda pessoal, aquilo que a pessoa realmente quer ser. Aí o que se fala, o que o Paulo fala dessa teoria, é que ao longo do caminho a pessoa vai tomando outros rumos, vai envelhecendo, vai precisando trabalhar, vai precisando ganhar vida, precisando se acertar para poder viver, para poder ter uma vida plena e com saúde e com recursos, e ela acaba se afastando dessa lenda pessoal. O livro traz o conceito de que a gente não pode se afastar da lenda pessoal, a gente tem que buscar essa lenda, tem que buscar aquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente sonha para nós. Então por isso que ele tem essa entonação de ser um pouco de autoajuda. E a mensagem principal do livro é que quando a gente faz isso, quando a gente realmente busca essa lenda pessoal com todo o entusiasmo e toda a força, o universo todo vai conspirar sim para que isso venha acontecer, para que você possa realmente atingir aquele objetivo, encontrar e buscar a sua lenda pessoal. Então, pessoal, tem isso, tem essa parte toda de, vamos dizer assim, que lembra um pouco a autoajuda e traz um pouquinho de autoajuda, um pouquinho, de a pessoa confiar em si mesmo, de ver que tem as suas capacidades e que ele pode conquistar aquilo que ele busca, aquilo que ele tanto sonha. Mas também tem a história, de um jovem pastor de Andaluz, na Espanha, que quer e sonha, tem vários sonhos, que mandam ele se deslocar de um lugar para o outro, um sonho que ele tem várias vezes, e ele vai buscar uma mulher para poder interpretar esse sonho para ele. E essa mulher, ela interpreta o sonho e diz que ele tem que ir para o Egito, para as pirâmides do Egito, onde ele vai encontrar ali seu grande tesouro, sua lenda pessoal, seja o que for. O fato é que esse garoto sai, esse jovem sai da sua terra, e aí ele começa uma jornada, como se fosse um caminho, que ele faz, ele é um caminho do autoconhecimento, é um caminho que ele faz para descobrir realmente o que tem valor para ele, aquilo que ele realmente quer. E ele conhece pessoas, se apaixona, conhece aí sim um alquimista, do qual ele aprende muita coisa com esse alquimista. Esse garoto vai e caminha, até ele encontrar uma pessoa que fala para ele, olha, talvez o que você está buscando não está tão distante, eu estava do seu lado o tempo todo. Então essa mensagem, esse final que é um final surpreendente, que ele faz toda uma trajetória, e ele tem que retornar ao início para poder descobrir o que realmente importa, é uma das coisas que fazem o livro surpreender as pessoas. As críticas maiores, não só a esse livro, mas a outros livros que o Paulo Coelho escreve, é que ele se baseia em outras histórias. E algumas vezes ele vai lá, busca outras histórias,
né? E a partir dessas outras histórias ele cria um livro, né? Pequenas histórias, pequenos contos, ele transforma esses livros em alguns romances, e muitos deles muito bem sucedidos. O próprio Monte 5 é uma passagem bíblica que ele vai lá e transformou num livro. O Paulo Coelho, nesse livro O Alquimista, tem dois textos, né, que dizem foi nos quais, de uma certa maneira, ele se inspirou, ou ele renovou a história transformando pequenos contos, né, ou pequenas histórias em romances. O primeiro deles é o Mascate de Zouafran, né? O Zouafran, eu não sei se é realmente assim que pronuncia o nome da cidade, mas é uma cidade próxima de Londres, né? E lá o que acontece? Tem um mascate, né? É um vendedor, né? Um vendedor de rua. Esse mascate ele tem vários sonhos de você tem que ir para a Ponte de Londres, você tem que ir para a Ponte de Londres. E aí até que ele decide ir para a Ponte de Londres. Chegando lá na Ponte de Londres, ele fica por lá parado por um tempo e um outro homem se encosta nele e fala: poxa, você é um tolo, você veio para cá por causa de um sonho. Eu sonho, né, que existe um tesouro numa cidadezinha chamada Zouafran, né, longe aqui de Londres, e eu não vou ficar indo até lá para descobrir esse tesouro. Você é um tolo. E quando ele olha esse mascate não está mais lá. Ele volta para sua cidade e lá ele encontra esse tesouro próximo, do lado de onde ele estava. Então essa história é muito parecida, né? Ela tem conotações diferentes, tem uma mensagem um pouco diferente, né? A do Paulo Coelho é uma história longa, essa é uma história mais curtinha, mas ela é muito parecida nos termos, assim, e no desenvolvimento da história, né? Em todos os elementos que ela tem. Então existem umas críticas porque o Paulo Coelho pode ter copiado essa história, simplesmente ter criado um livro em cima disso, mas a verdade é que mesmo ele tendo se inspirado nisso, né, o livro fez um grande sucesso, ou seja, tem bastante qualidade na minha visão. Um outro conto também, né, uma outra história, a história dos dois que sonham. Esse é de 1930, né, o do Mascate é de 1906. Essa outra história também é muito parecida, né? O homem também sonha e aí ele encontra um outro, esse é mais lá na região dos Emirados Árabes, daquela região, e lá ele sonha e ele vai atrás de um objetivo, e no final ele acaba voltando também a partir de um outro sonho de um outro homem, voltando para sua terra natal, para onde ele encontra ali a felicidade. Então, gente, existe sim inspirações de Paulo Coelho nessas histórias para poder criar sua história, mas isso não diminui o livro. O livro tem muito sucesso, né? Eu li quando era jovem, cerca de 18, 17 anos, e foi um livro que realmente me despertou assim muito mais para a literatura, né? Aquele que deu uma quebrada. Eu realmente passei a ler muito mais depois que eu li esse livro. Depois eu voltei a ler ele ali há cerca de uns 15 anos atrás, e depois li mais uma vez. Então, assim, é um livro muito rápido. Eu cheguei a ler em um dia, 2 dias no máximo. Então, é um livro de uma história que faz a gente refletir. Então, ele acaba se tornando um livro gostoso de ler. Essa é a verdade. Então é isso, pessoal. Quem não leu ainda O Alquimista, acho que vale a pena ler, até para tirar suas próprias conclusões. Existem livros que são tão enaltados, né, enaltecidos, né, tão exaltados, que na verdade é muito importante que nós mesmos tiremos nossas conclusões, né? Os livros, eles são assim, eles podem trazer uma mensagem muito forte para uma pessoa e para outra não ser tão forte aquele livro. E outros, né, livros que às vezes passam mensagem para uma pessoa de ser um livro fraco, para outra pode inclusive fazer com que ela reflita e até transformar a vida dessa pessoa. Então eu acho que a leitura tem esse poder, né, tem essa característica, e principalmente tem traz essa oportunidade para os leitores, deles mesmos poderem tirar suas conclusões e ver como aquela história pode influenciar nas suas vidas. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, curtam o vídeo, deixem seus comentários se gostaram do Paulo Coelho desse livro, se não gostaram, se não gostam do Paulo Coelho, se gostam de outras histórias, tá bom? Deixem seu like aí, e sempre que tiverem qualquer opinião, mandem para mim, que eu vou estar conversando com vocês aí, fico muito contente de receber as mensagens. Obrigado a todos e até a próxima história.